tell me something. What do you know about Wakanda? It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits. All a front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa the whole time. I'm the only one who's seen it. And made it out alive. Até concluir o final da terceira fase, a Marvel construiu simplesmente 23 filmes. Dentre esses 23 filmes, ela criou diversos universos e trouxe personagens que muitas pessoas nem sequer haviam ouvido falar, como o próprio Homem de Ferro, que se tornou o principal personagem da empresa. Por outro lado, apesar de ter muitos filmes e de que muitos desses filmes não são tão significativos individualmente, e sim para o contexto geral que culminou lá no Vingadores Ultimato, um desses filmes se destaca por ter uma personalidade tão forte, tão interessante, que o espectador simplesmente quis ver mais e mais e mais desse universo. E eu estou falando de Pantera Negra. The world is changing. Soon, there will only be the conquered and the conquerors. Step into the spotlight. You are a good man Step into the spotlight. with a good heart. And it's hard for a good man to be a king. Dirigido pelo Ryan Coogler, o filme conta a história de Wakanda, um país da África que tem, do ponto de vista do restante do mundo, de forma econômica e política, como um país pobre, um país que vive de forma tribal e que poucos recursos tem para lidar com seus próprios problemas e que busca muitas vezes o diálogo com outros países, sendo que muitas vezes ele é ignorado justamente por não ser um país rico. Porém, nessa utopia de Wakanda, a gente conhece um país extremamente rico, que é escondido da grande maioria do mundo e que tem no Vibranium como a sua principal fonte de renda e tecnologia e que encontrou a solução para todos os problemas das pessoas do país, que vive de forma rica, saudável, segura. E aí essa é uma das mensagens mais fortes e ao mesmo tempo sutis que Pantera Negra passa para o espectador, porque é triste pensar que isso, infelizmente, é só uma utopia. É triste pensar que, infelizmente, isso está num filme baseado em personagens de histórias em quadrinhos que não encontram na realidade a sua principal inspiração. Por outro lado, é inspirador que tem um filme desse no cinema e que tem existido esse Pantera Negra que não só conta a história com esse pano de fundo de Wakanda sendo um país rico, como também conta a história de um rei que precisa encontrar o seu caminho, algo muito parecido com o que a gente viu no Rei Leão, na minha opinião, que é o rei maior sendo morto, o filho do rei precisando encontrar o seu caminho, tendo seu reinado ameaçado por outras tribos que têm maior interesse, que no final das contas é ainda mais ameaçado por um homem, filho de alguém que foi esquecido na sociedade americana e que vai até Wakanda tomar o poder que a ele deveria pertencer. Essa é a principal discussão, fala muito sobre a escravidão e sobre a forma com a qual os negros foram jogados dos navios, como uma frase sensacional que o filme tem no final dele, no final do terceiro ato, e que tem, na verdade, 3 atos muito bem definidos. Começo, meio e fim, a gente entra nessa história, a gente mergulha naquelas tribos de Wakanda, a gente mergulha naquela cultura, a gente quer saber cada vez mais. O elenco é simplesmente sensacional.
ele encontra no Chadwick Boseman o personagem principal, mas tem a Lupita Nyong'o, a Danai Gurira, enfim, é um elenco que merece ser conferido justamente pela qualidade e pela técnica apresentada. Apesar dele ser um filme excepcional esteticamente, narrativamente e ele tem um roteiro muito poderoso em mãos, sendo que se trata de um filme de histórias em quadrinhos, mas com um apelo político muito forte. Pantera Negra tem, infelizmente, alguns problemas técnicos no final do terceiro ato, mas são problemas técnicos relacionados a efeitos visuais que não são tão convincentes quanto poderiam ser. Parece que foram feitos de última hora. Não sei qual foi o problema dessa produção, porque o restante dos efeitos visuais são excelentes e eles convencem. E precisa num filme que usa os efeitos visuais como parte da narrativa. Eu falei um pouco mais sobre Pantera Negra, eu fiz uma resenha para o meu blog, o Cinema Projetor, tem o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que eu achei do filme e falar comigo sobre o que você achou do filme, comenta lá. Até a próxima.